Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 12ª aula do nosso curso de Cálculo 1, tá? Bem, pessoal, nessa aula, nós vamos falar de sequências e limite de sequências, certo? Bem, o nosso objetivo aqui é apresentar esses conceitos para vocês e aprender a calcular o limite dessa sequência. Interessante é que, de certa forma, pessoal, talvez você não consiga recordar, mas a gente já está um pouco familiarizado com essas noções, né? Quando lá no nosso ensino base a gente estudou PA e PG, tá? Então a gente vai acabar vendo que sequências, em verdade, em alguns casos, nada mais é de que uma certa PA, uma PG, tá? E esses conceitos vão voltar à tona aqui no nosso estudo, tá? Vamos então inicialmente começar apresentando, né, uma definição para o que seria uma sequência, né? Olha, pessoal, uma sequência, ou em alguns casos chamamos de sucessão de números reais, nada mais é, pessoal, de que uma função, onde para cada n que você pega, né, num subconjunto dos números reais, quer dizer, no subconjunto dos números naturais, você associa um número real que a gente vai denotar por AN, tá? Então, observe como seria basicamente essa estrutura. É uma função, poderia chamar uma função A, né? Onde o domínio dessa função é um subconjunto N dos números naturais. Números naturais, tá? Então, observe. Aqui a gente não está mais no subconjunto de R, então a gente está pegando só o número inteiro. E aí, para cada número inteiro positivo que você pega, você vai associar pela regra da função um número que a gente vai denotar por A índice N. Mas, no fundo, esse A índice N é a função A aplicada no ponto, no termo N, tá? Esse termo AN, né, que a gente vai apresentar aqui, ele é chamado simplesmente como termo geral da sequência, né, que é o que define a regra aqui, observe. AN é igual a AN, esse AN é uma regra que a gente vai associar, tá? Então, por exemplo, olha só, observe esse exemplo aqui, exemplo 1, cujo termo geral, né, o termo geral dessa sequência é dado da seguinte forma: A índice N igual a 2 elevado a N. Então, para cada N que você pega natural, né, aí você vai varrendo aqui, você vai associando esses N's a vários termos. Por exemplo, se o N é 0, você tem o termo A0, o N é 1, o termo A1, A2, A3, A4, A5, assim sucessivamente, tá? Então, observe qual seria a regra. O A0, se você passa N igual a 0 aqui, o A0, o 0 vem para cá, né, no lugar do N, substitui por 0, então vai ficar 2 elevado a 0, né? Quando n é 1, vai ficar A1 igual a 2 elevado a 1, certo? Quando n é 2, né? Aí passa 2 aqui, vai passar 2 aqui, né? Então vai ficar A2 é igual a 2 elevado a 2. Então assim, pessoal, você vai construindo os termos da sequência, observe. Então você tem A0 igual a 2 elevado a 0, A1 igual a 2 elevado a 1, A2 igual a 2 elevado a 2, A3 igual a 2 elevado a 3, né? E assim sucessivamente, né? Você vai construindo os termos da sequência. Essa sequência aqui, pessoal, ela é uma PG, né? De razão 2. Observe, é uma PG de razão 2. E aí a gente, novamente, falando a ideia, né? Que a gente acabou estudando lá no nosso ensino base, essas ideias de PA e PG, e a gente muitas das vezes acaba esquecendo, né? Mas vamos recordar lá essas ideias, essas propriedades que a gente tem lá, que pode ser útil aqui, tá? Bem, pessoal, um outro exemplo aqui que eu trago como exemplo 2 é a sequência cujo termo geral é exatamente dado pela soma dos N's primeiros termos, tá? Dos N's primeiros termos. Então, observe, pessoal. Por exemplo, a nosso termo geral, que a gente chama de SN, tá? Eu chamo de SN constantemente quando a gente está trabalhando com a soma. A gente chama simplesmente esse termo geral de SN, que é a soma parcial de 1 até N, por exemplo, assim, tá? Até o índice N. Então, ó, no caso aqui, você tem SN igual a 1 mais 2 mais reticência mais N, tá? Então, eu estou somando os N's primeiros termos. Então, por exemplo, como seriam os termos dessa sequência? Quem seria o S1? Então, eu vou somar os... No caso, você poderia começar com esse 0, né? Mas não faz sentido, né? Então, eu vou começar com S1. Então, é quando N é 1. Então, significa que eu vou somar simplesmente 1, né? Porque a gente tem só um termo nesse momento. Né? Quando N é 2, então o S2 seria a soma de 1 mais 2, né? Os dois primeiros termos, né?
O S3 seria 1 mais 2 mais 3, a soma dos 3 primeiros termos. O S4 seria 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? Então, você observa que é assim que você vai construindo, né, exatamente os termos dessa sequência, né? Então, essa soma aqui daria igual a 3, né, igual a 6, né, assim sucessivamente, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui, pessoal, exemplo 3, tá? Observe que aqui, pessoal, eu trouxe essa anotação aqui só para apresentar basicamente esse símbolo para a gente se familiarizando, tá? Então, olha, observe aqui como é que a gente lê isso daqui, pessoal. Esse símbolo aqui ele é chamado de somatório. Somatório quando o K ele varia de 2 até 5. Então, significa, essa ideia aqui significa isso, pessoal. Eu estou somando quem? Os termos AK, tá? Eu estou somando quem? O que eu estou passando aqui, ó, os termos AK, certo? Mas eu estou somando esses termos quando esse K varia de 2 a 5. Então, o que significa isso, pessoal? Que quando o K é 2, eu tenho o A2, né? Quando o K é 3, eu tenho o A3. Quando o K é 4, eu tenho o termo A4. Quando o K é 5, então eu tenho o termo A5. Então, esse somatório com o K variando de 2 até 5 dos termos AK, significa simplesmente que eu estou somando os termos AK de 2 até 5. Então, A2 mais A3, mais A4, mais A5. Então, o que significa? É uma forma compacta, tá? É uma forma mais compacta de você expressar uma soma, tá? Uma soma de vários termos. Quando essa quantidade é muito grande, muitas das vezes, se você indexa esses termos, esse aqui é o primeiro índice, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e aí você restringe a essa soma aqui, tá? Você pode escrever assim, ó, somatório dos termos AK com K variando de 2 a 5. Então, nada mais é do que isso daqui, tá? É a soma desses termos. Então, outro exemplo aqui, por exemplo, esse termo aqui, nesse caso aqui, está dado de uma forma geral, né? Mas isso daqui você pode substituir pela própria, por exemplo, a própria regra no caso do termo geral, né? Então, observe, imagina que se AK fosse igual a K quadrado. Então, aqui você tem o somatório de K variando de 1 até 5 de K quadrado. Então, no lugar do K, você substitui exatamente esses termos que ele pode assumir, né? Então, se o K é 1, você tem 1 ao quadrado, né? Substitui aqui o K por 1. Se o K é 2, você tem 2 ao quadrado. Se o K é 3, 3 ao quadrado. E aí, como é a soma, né? Você vai somando esses termos. Até quando o K é 5, que tem 5 ao quadrado. Então, essa soma aqui é dada dessa forma, certo? Então, é só para a gente começar a se familiarizar. Por exemplo, agora considere essa seguinte sequência aqui, cujo termo geral é dado por essa soma. A nossa soma parcial Sn é dado pela soma de K variando de 0 até N dos termos TK, tá? Dos termos TK. Então, observe que esse T é um número real fixo, tá? A gente pede que esse número real, embora não T coloque aqui, mas T pertence a R aqui, tá? Esse número real a gente pede que ele seja diferente de zero, porque senão não faria sentido, né? Se o T fosse zero, não importava se o K fosse uma potência grande, ia dar todo o tempo zero, né? E a soma também ia dar zero, né? Então não faz sentido. E a gente pede que o T seja diferente de 1, no sentido que a gente já vai entender. Por quê? Nesse nosso objetivo, nesse exemplo, é mostrar que a soma parcial, né? Essa soma que a gente conhece bem aqui, né? A soma parcial, que é Sn, ou seja, esse somatório aqui, cujo o K varia de 0 até N, né? A soma dos N primeiros termos desse termo geral aqui, ele é dado dessa forma, 1 menos T elevado a N sobre 1 menos T, tá? Então, observe que aqui você vê por que o T precisa ser diferente de 0, né? Porque se o T é 0, essa soma aqui não estaria bem definida, né? Que ser o T é diferente de 1, né? Porque senão, se o T fosse 1, essa soma não estaria bem definida, porque isso aqui daria uma espécie de uma divisão por zero, tá? Então, T é diferente de 1. Então, pessoal, a gente deseja provar que essa soma aqui, né? Ela é dado, a gente pode calcular ela simplesmente por esses termos. Observe que isso daqui, pessoal, é uma PG, tá? É uma PG de razão T, tá? T é a razão. Então, no fundo, está dizendo que a soma de uma PG ela pode ser calculada dessa forma, né? 1 menos T elevado a N sobre 1 menos T. Onde esse 1, se você for analisar aqui, é exatamente o primeiro termo, né? Então, é como se fosse o primeiro termo, está relacionado lá, aquela ideia lá que a gente viu lá no ensino médio. Primeiro termo, menos a razão elevada a N,
dividido por 1 menos t, tá? Então, observe aí, menos o último termo, né, sobre 1 menos a razão, tá? Então, como é que a gente vai provar isso, pessoal? Observe. Olha, note que, quem é SN, pessoal, em verdade? Eu vou abrir essa soma aqui, né? É a soma de TK quando K varia de 0 a N. Então, se o K é 0, pessoal, se o K é 0, fica T elevado a 0, que é 1, né? Todo número elevado a 0 é 1. Aí, se o T é 1, quer dizer, se o K é 1, fica T elevado a 1, que dá o T. Se o K é 2, fica T elevado a 2. Se o K é 3, fica T elevado a 3. Reticência, né? Até eu vou somar isso até o K igual a N. Então, vai ficar T elevado a N. Então, observe que SN, para nós, nada mais é de que essa soma aqui, tá? Nada mais é de que essa soma, assim, expressa de forma bem, digamos assim, expressa na sua forma explícita mesmo, tá? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa estrela 1 aqui e vou multiplicar ambos os membros por T. Então, aqui, ó, vou multiplicar por T aqui, tá? Vou multiplicar por T bem aqui. E vou multiplicar tudo isso daqui por T, tá? Então, se eu estou multiplicando por T, esse T vai passar multiplicando aqui todos esses termos. Em particular, vai aumentar uma unidade, né? Uma potência em cada termo desse, né? Ó, T vezes 1, T. T vezes T, T quadrado. T vezes T quadrado, T ao cubo, tá? E assim sucessivamente. T vezes T elevado a N, conserva a base, somos expoentes. Aqui tem 1, né? Então vai ficar T elevado a N mais 1. Então observe que a gente tem exatamente, quando a gente multiplicar ambos os membros dessa soma aqui de cima por T, a gente tem exatamente essa outra soma, né? Que TSN é igual a essa soma aqui, né? T mais T quadrado, mais T ao cubo, mais T elevado a N. Aí, esse aqui eu vou marcar de estrela 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subtrair estrela 2 de estrela 3. Então, pessoal, eu vou fazer, olha aí. Eu vou fazer esse menos esse. Então, observe. Esse primeiro termo aqui não tem nenhum para cancelar com ele, tá? Então, como é que a gente vai ficar? Aqui vai ficar o próprio 1, né? Agora, quando eu fazer, ó, T menos esse daqui, vai cancelar esse com esse, né? Esse T. Vai cancelar o T quadrado com o T quadrado. Bem aqui vai ter um T ao cubo que vai cancelar com esse, né? E antes desse T elevado a N aqui, N mais 1, tem o T elevado a N. Esse T elevado a N vai cancelar com esse. Então, pessoal, de certa forma, na verdade, eu estou subtraindo esse daqui desse, tá? Eu estou subtraindo... eu contenho esse menos esse, tá? Eu tô fazendo isso daqui, SN menos TSN, tá? Tô fazendo isso daqui, tá? Observe, tô fazendo SN menos TSN, tá? Então, vai ficar 1, conserva aqui, né, por esse lado. Aí, T menos T, cancela. T quadrado menos T quadrado, cancela. T ao cubo menos T ao cubo, cancela. A T elevado a N vai cancelar com T elevado a N, que vem antes do T elevado a N mais 1, certo? E aí, vai sobrar só menos esse T elevado a N mais 1. E para cá, pessoal, quando eu faço isso daqui, ó, SN menos TSN, vocês concordam que tem o SN em comum, né? Então, eu posso colocar o SN em evidência, ó. Aqui tem 1 multiplicando, então fica 1 menos TSN, certo? Então, pessoal, eu vou obter isso daqui, ó. 1 menos TSN é igual a 1 menos T elevado a N mais 1. E aí, o que a gente faz? A gente passa no caso, esse 1 menos T, né? 1 menos T dividindo, né? 1 menos T dividindo. E aí, a gente tem que SN é igual a 1 menos T elevado a N mais 1 dividido por 1 menos T, tá? Isso para todo N real, certo? O que fornece, pessoal, para a gente a soma dos N mais 1 termos da PG, tá? Dado dessa maneira, tá? Então, isso daqui a gente tem essa forma, certo? Então, pessoal. Agora, nós vamos à definição de limite, né? A definição de limite de uma sequência. Se você entendeu, pessoal, a definição de limite, no caso anteriores, você não vai ter dificuldade nenhuma de entender essa. Observe. Seja uma sequência N contido nos reais e A pertencente a números reais, tá? Então, eu vou definir o seguinte. Olha, o limite de A elevado a N quando N tende a mais infinito é igual a A, se e somente se, para todo epsilon maior de que zero dado, existe agora um índice N0, tá? Tal que, para todo N maior do que esse índice N0, implica que o módulo de AN menos A é menor do que epsilon.
Pessoal, se você for prestar bem atenção, essa definição de limite é exatamente a definição de limite no infinito que a gente deu nos nossos vídeos aí atrás, tá? No infinito. Por exemplo, ó, o n está tendendo a mais infinito. Qual era a diferença lá? É que lá a gente estava pegando a função f de x, né? Em vez dessa sequência aqui. E esse n aqui não era um número natural, era um número real x tendendo para mais infinito. Então, quando a gente fez isso daqui, para todo epsilon teria que existir um m, não mais necessariamente um número natural, porque esse m poderia ser um número real. Mas nesse caso, como o nosso subconjunto é um número natural, então a gente pega um n0. Tal que, para todo x maior do que m, lembra lá que a gente falou? Para todo x maior do que m, a f de x menos o limite, no caso L, né, seria menor do que epsilon. É a mesma definição, pessoal. Só estamos trocando aqui o n por f de x e o x tendendo, no lugar da x tendendo para o infinito, a gente está pegando o n. É só isso, tá? Então, é a mesma definição de limite no infinito. E a gente vai ver que o cálculo é análogo, tá? A gente só está pegando uma sequência. Aqui, pessoal, o limite, uma outra definição, né? Quando o limite da sequência n for agora mais infinito, quando o n tende a mais infinito. Então, nesse caso, a definição vai ficar: para todo epsilon existe um n0 positivo, um n0 pertencente aos naturais, tal que para todo n maior que n0, implica que o an é maior do que epsilon. Novamente, você se lembra lá quando uma sequência vai para mais infinito, significa que ela explode, então você pega um epsilon, ela tem que estar toda acima desse epsilon, certo? Então, é exatamente a mesma definição que a gente deu lá nos nossos vídeos anteriores de limite no infinito, infinito, tá? É exatamente. E análogo a gente vai ter a nossa definição para limite de uma sequência quando o n vai para mais infinito e aí ela dá menos infinito, né? Então, para todo epsilon existe um n0, tal que para todo n maior do que n0, esses termos da sequência ficam todos abaixo de um menos epsilon. O epsilon é positivo, o menos epsilon está aqui embaixo, então todos os termos da sequência têm que ficar para baixo, tá? Então, é basicamente isso, tá? E como é que a gente calcula isso, pessoal? Que é o mais importante, tá? Bem, observe. A gente vai calcular da seguinte maneira, né? Imagine que a gente queira calcular o limite, quando o n vai para mais infinito, dessa sequência aqui, ó. 2n mais 3 dividido por n mais 1. Então, a regra, pessoal, é a minha mesma. Você pega a maior potência, no caso aqui de n é 1, né? Então, coloca n aqui em evidência para voltar para 2n, multiplica por 2. Para voltar por 3n, multiplica por 3 sobre n, né? Porque quando eu multiplicar, esse n vai cancelar com esse, fica só 3, né? Aí, para cá, a mesma coisa embaixo. Coloca o n em evidência. Aí, para voltar para 1, para voltar para n, multiplica por 1, né? n vezes 1 dá n. E para voltar para 1, né? Você multiplica por 1 sobre n. Que aí, quando você multiplicar, o n vai acabar cancelando com n e vai ficar simplesmente 1, tá? Então, pessoal, a gente pode fazer assim. De onde a gente vai cancelar esse n, né? E aí, a gente calcula o limite dessa forma. E aí, a mesma coisa, pessoal. O n está indo para mais infinito. Então, significa que 1 sobre uma coisa que está indo para mais infinito, ou seja, tu está dividindo 3 por uma coisa muito grande. Dá zero, né? A gente já viu. E 1 sobre n também dá zero, né? Então, quando n vai para mais infinito, você tem uma coisa muito grande aqui dividido por 1. Então, novamente, dá zero, certo? E aí, quem é esse limite? É 2, né? Dividido para 1, que dá 2, tá? Vamos calcular esse outro limite aqui, pessoal. Bem, aqui observe que a gente quer calcular o limite dessa soma aqui, né, parcial, dada dessa forma, né, dessa série, né, de certa forma, dessa série aqui, com o k variando de 0 a n de 1 sobre 2k. Então, observe o seguinte, pessoal. Bem, a gente já sabe, pessoal, que se Sn, né, observe que isso daqui a gente pode denotar de Sn, né, que é a soma parcial dos n primeiros termos dessa série aqui, né, dessa sequência, tá? Ela é dada dessa maneira, tá? Ó, só expandindo aqui. Quando k é 0, fica 1 sobre 2 elevado a 0. Só qualquer número elevado a 0 dá 1. Quando k é 1, fica 1 sobre 2 elevado a 1. Quando k é 2, fica 1 sobre 2 elevado a 2, tá? Mas a reticência, quando k é n, fica 1 sobre n elevado a... 1 sobre 2 elevado a n, tá? E aí, o que a gente viu, pessoal? No próprio exemplo que eu acabei de construir aqui anteriormente, ó, bem aqui, ó, que quando a gente tem uma soma desse tipo, a soma dos n primeiros termos dela é dada dessa maneira, ó, 1 menos t elevado a n mais 1 dividido por 1 menos t. Então, a gente viu lá, pessoal, que aqui
Onde quem é T, pessoal? É a razão. Se você olha para cá, quem é a razão, pessoal? Ó, né? 1 sobre 2, 1 sobre 2 elevado a 0, 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a n, tá? Então, a razão é 1 sobre 2. Então, no lugar daquele T, você coloca 1 sobre 2. Então, essa soma aqui dos n primeiros termos, né, dessa sequência aqui, é exatamente dada da forma 1 menos 1 sobre 2 elevado a n mais 1, dividido por 1 menos 1 sobre 2, né? 1 menos a razão. É isso, tá? E aí, o que que acontece? Logo, pessoal, quando você quer calcular o limite dessa expressão, como eu quero calcular o limite dessa expressão, ou seja, o limite de Sn, né? É a mesma coisa que calcular o limite desse cara aqui, né? Que é a soma. Então, o limite dessa somatória aqui, que a gente queria, é exatamente o limite dessa expressão. Aí eu já fiz a conta aqui, ó. 1 menos meio dá meio positivo, tá? 1 menos meio dá meio positivo. Eu já coloquei aqui. Então, é eu passar o limite aqui, tá? Passando o limite aqui. 1 menos esse cara dividido por 1 sobre 2. Aí, observe, pessoal. Quando n vai para mais infinito, para onde isso daqui vai? Para zero, né? Porque, ó, observe. 1 sobre 2 elevado a n mais 1, eu posso escrever como se fosse 1 elevado a n mais 1, que não importa, vai dar 1 mesmo, dividido para n mais 1, né? 2 elevado a n mais 1, né? A gente distribui aqui a potência para de cima e de baixo, que é 1 sobre 2 elevado a n mais 1, tá? Então, se o n é muito grande, você tem 2 elevado a uma potência muito grande. Então, isso daqui está indo muito rápido para mais infinito. Então, 1 sobre o mais infinito vai para 0, né? A gente já viu essas ideias, tá, pessoal? Então, esse cara aqui, ó, ele vai para 0. Em particular, pessoal, sempre que essa razão aqui estiver entre menos 1 e 1, essa parcela aqui vai para 0, tá? Se ela fosse maior de que 1, aí sim é para mais infinito, tá? Então, observe, esse daqui vai para 0, então esse limite vai dar simplesmente 1 dividido por 1 sobre 2. Só que o inverso de meio é 2, né? Aí você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 vezes 1, tá? Então, dá 2. Então, esse limite que a gente queria calcular dá 2, tá? E aí, eu tenho essa observação que eu até trouxe, né? De modo geral, se o t ele estiver aqui, pessoal, temos que... Eu até peguei aqui, mas no caso poderia ser do lado negativo também. Se o t estiver aqui, entre 0 e 1, o limite de expressões dessa forma, né, que é exatamente o que a gente queria aqui, não importa. Aqui no caso esse t era 1 sobre 2, mas isso aqui vale para qualquer t que está entre 0 e 1. Então o limite de sequências dessa forma é 1 sobre 1 menos t, porque você observa que essa parcela aqui, ó, ela vai todo o tempo para 0, tá? Ela vai ficar simplesmente 1 sobre 1 menos a razão, certo? Então ela vai ser dada dessa forma. Por exemplo, eu vou pegar o t igual a 1 sobre 3. Então quem seria o limite dessa série aqui, né? Variando de n, a gente sabe, quando a gente tem uma série, pessoal, você pode escrever isso daqui como se fosse o limite, né? Aí você coloca o n indo para mais infinito de uma soma parcial dessa forma, né? Com k variando de 0 até n de tk, por exemplo, né? Nesse caso aí, de 1/3 elevado a n, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de série, tá? Porque se o n vai para mais infinito, isso aqui está indo para mais infinito. Então, você está recuperando isso daqui, tá? Então, observe só. Isso daqui, pessoal, essa série, ou seja, quem seriam os termos dela? O primeiro termo é 1 sobre 3 elevado a 0, que dá 1. 1 sobre 3 elevado a 1. 1 sobre 3 elevado a 2, né? E aí, sucessivamente, você vai somando. Por esse resultado que eu acabei de apresentar para vocês, todo o tempo, isso daqui vai dar 1 menos 1 sobre a razão. 1 menos a razão, certo? Quem é a razão daqui? É 1/3 nesse caso, tá? Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 3. Aí, 1 menos 1/3 dá 2/3, tá? Positivos. E aí, 2/3 dividido por 1. O inverso de 2/3 é 3 sobre 2, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, é isso, pessoal. De sequência. Agora, pessoal, nós vamos entrar num tópico novo que a gente vai chamar de número E, tá? Esse número E, que é o número de Euler, né? Ele tem muitas aplicações dentro da matemática, tá? Principalmente na questão de matemática financeira, essas coisas, tá? E esse número aqui, pessoal, eu aconselho vocês a lerem um pouco lá o livro do Guido Risi, porque eu não vou fazer exatamente, né, em detalhes, exatamente, comentar exatamente tudo que a gente deve comentar aí, tá?
Então, o que que acontece? Eu vou fazer o seguinte, tá? Então, eu só vou dar uma abordagem aqui bem rápida, definir o número, tá? E mostrar que ele está bem definido, tá? Então, observe, como é que a gente vai definir esse número de Euler, tá? Bem, a gente vai chamar esse número E de limite. Ele vai ser o limite dessa sequência aqui, né? Cujo esse termo geral que é 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, isso aqui, por definição, pessoal, por definição, ó, tô definindo, tá? Tô definindo o número de E como esse limite, tá? Tô definindo o número E como esse limite, tudo bem? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Precisamos saber uma coisa antes de adiantarmos, né? Será que esse número está bem definido? Porque vocês sabem, a gente está estudando o limite aí o que é a pergunta natural? O limite, muitas das vezes, ele vai para mais infinito. O limite, muitas vezes, ele vai para menos infinito. O limite, muitas das vezes, ele não existe, né? Então, o que seria estar bem definido aqui? Significaria dizer que esse limite existe, né? É um número bonitinho lá. Então, é isso que a gente vai tentar inicialmente indagar, né? Bem, esse número está bem definido, eu afirmo para vocês. Por quê, pessoal? De fato, observe aqui. Se você pega a n como termo geral dessa sequência aqui, você pega a n como termo geral dessa sequência, por exemplo, 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá? Observe que vocês podem ver lá no livro do Guidorizi, tá? Mais precisamente na página 199, que eu não vou fazer essa construção em detalhes, mas essa sequência aqui, pessoal, ela é uma sequência crescente, tá? É natural, porque observe, você tem 1 mais uma parcelazinha positiva, tá? Porque n é positivo, 1 sobre n é positivo. Então, você está pegando 1 e somando com uma parcela positiva. Então, esse número aqui ele só vai aumentando quando n vai aumentando, tá? Então, essa sequência ela é uma sequência crescente, tá? E mais, você consegue provar que essa sequência n, ela é limitada por 3, tá? Ou seja, quando você soma, você pega todos os termos desse daqui, ele não ultrapassa 3, tá? Ela é limitada por 3, para qualquer n. Para todo n natural, o termo AN é menor do que 3. O que significa isso, pessoal? Significa, pessoal, que se ela é crescente, imagine, você tem uma coisa que está crescendo. Então, imagine que você está assim, né? Ó, você tem assim, tá aqui o teu eixo. Aqui, imagine que está o ponto 3, tá? Imagine que está o ponto 3 bem aqui. O que eu estou dizendo é que essa sequência, ela cresce, tá? Então, imagine que ela começa aqui e ela vai crescendo. Só que, ao mesmo tempo que ela vai crescendo, ela não ultrapassa 3, tá? Ela vai continuar por aqui, tá? Ela não vai ultrapassar essa faixa, certo? Então, o que significa isso, pessoal? Que ela vai acabar convergindo para algum ponto, né? Se ela não ultrapassa algum ponto, ela vai ter que vai ter que se acumular. Porque se ela não se acumulasse nesse ponto, e ela vai crescendo, ela não para de crescer. Então, significa que ela tá indo para cá, mas ela não ultrapassa aqui. Então, significa que esse espaço entre esses dois pontos aqui, né, só vai tendendo a ficar um mais próximo do outro. Então, ela vai se acumular. Então, com simplesmente essa análise, você pode afirmar que essa sequência converge e ela está bem definida. Então, esse limite aqui existe, tá? Ela está bem definida no sentido de que esse limite existe. Então, a gente pode definir esse número E dessa forma, tá? Perfeito. Uma curiosidade, pessoal, é que em alguns casos, esse número E, ele é definido também como essa soma aqui, né? Essa série, né? Ou seja, você pega 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais reticência, mais 1 sobre n fatorial, mais igual a essa soma, essa série aqui infinita, né, de 1 sobre n fatorial. E também ele é entendido, né, como um número irracional, né, dado basicamente dessa forma, né? Esse número E é um número irracional que é aproximadamente 2,7182818284, tá? É exatamente isso. Bem, pessoal, agora o nosso objetivo aqui é provar exatamente esse limite, tá? Bem, esse limite aqui, pessoal, ele é um dos limites que a gente chama de limite fundamental, tá? Limite fundamental. Observe que a gente quer provar que o limite, quando x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, quando elevado a x, é E.
Observe que esse x aqui, pessoal, ele é um número real, tá? Ele é um número real agora. Então, pessoal, eu quero provar que esse limite é E, tá? Então, ele é chamado de limite fundamental, um dos limites fundamentais, né? A gente já viu outro. Observe que a definição do próprio número E, né? Quando a gente definiu, a gente já definiu isso daqui como se fosse uma espécie desse tipo, né? N tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre N elevado a N. Observe que aqui, pessoal, o N ele é um natural, tá? Aqui, no exemplo que a gente quer provar, ele é um número real qualquer, tá? Então, é essa a nossa diferença entre essas duas demonstrações. Então, vamos tentar provar que realmente o limite, quando x tende para mais infinito, x real, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, é igual a i, tá? Ó, pessoal, de fato. Então, para que eu vou fazer isso? Eu vou tomar um número natural n e um número positivo x, tá? Real, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês, pessoal? Eu tomei x, tá? Eu peguei x, que é maior de que n e menor de que n mais 1. Então, eu tomei, olha só, seja x, n e x real. Tá ok, pessoal? O x esteja entre n e n mais 1. A gente pode fazer isso, tá? Pode. Tem dois números natural aqui, tá? Por exemplo, imagina, o 1 e o 2, né? Eu posso pegar um x que tá aqui entre eles dois, tá? Então, eu vou pegar x que tá entre n e n mais 1, certo? Perfeito. Então, a gente vai fazer isso. Então, ó, eu tenho essa desigualdade. N menor ou igual que x, menor ou igual que n mais 1, certo? O que implica, pessoal, que o inverso dele, a desigualdade muda, né? Então, invertendo, ó, 1 sobre n, em vez de ficar menor, vai ficar maior igual que 1 sobre x, maior do que 1 sobre n mais 1, certo? O que implica, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 em ambos os membros. Eu vou somar 1 aqui, eu vou somar 1 aqui, e eu vou somar 1 aqui. Eu não estou alterando nada, né? Somei 1 em cada membro, eu obtenho essa desigualdade, tá? Percebe que eu estou meio que construindo essa expressão aqui, né? Eu quero construir esse termo, tá? Então, agora, o que a gente faz? Uma vez, pessoal, que o x está aqui, o x é maior ou igual que n, menor ou igual que n, o que acontece, pessoal? Quando, olha só, a gente está nessa expressão, né? Se eu elevar aqui a n mais 1, elevo esse daqui a x e elevo esse daqui a n, eu mudo a desigualdade, pessoal? Não, por quê? Esse daqui é um número maior de que 1 positivo, tá? Positivo, 1, porque eu estou somando em 1 numa parcela positiva, um número maior de que 1 positivo, e observe, como n mais 1 é maior do que x, olha primeiro para essa parte aqui, ó. N mais 1 é maior do que x, certo? Então, o que significa, pessoal? Que essa potência aqui é maior do que essa, certo? Então, quando eu pego esse termo aqui e elevo uma potência maior, é claro que isso daqui ainda vai ficar maior ainda do que esse termo. Porque a potência que eu levei aqui é maior do que essa, tá? Então, é óbvio que esse número daqui elevado a n mais 1 ainda fica maior do que esse daqui elevado a x. Perfeito? Por causa dessa desigualdade. Ok, uma vez entendido isso, vamos analisar essa daqui agora. Observe, pessoal, que x é maior do que n. Então, é o mesmo argumento. Ó. Se o x é maior do que n, quando eu levar aqui a potência x, é óbvio que essa potência aqui vai ser maior do que essa, logo, esse termo aqui vai ser maior do que esse, certo? Então, a desigualdade continua. Então, é basicamente isso, certo? Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Observe que esse termo aqui eu posso escrever dessa forma, né? Eu só multipliquei aqui, né? Separei aqui, né? Ó. Isso aqui é a propriedade de potência, né? Se você quisesse voltar para cá, você nota que aqui você tem potência de mesma base. Então, você conserva a base e soma os expoentes. Então, vai se somar em n mais 1, certo? E ficaria esse elevado a n mais 1. Aqui eu continuei. E aqui, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu queria que ficasse n mais 1. Então, observe. Eu meio que multipliquei por esses termos, né? 1 mais 1 sobre n, né? 1 sobre n mais 1, tá? 1 sobre n mais 1 é elevado a 1 vezes 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a menos 1. Vocês concordam comigo que isso daqui é 1, né? Porque, ó, ia conservar a base e somar os expoentes. Ficaria 1 menos 1 que dá 0. O número elevado a 0 dá
1. Então, no fundo, eu meio que multipliquei por esse 1 aqui, desse lado, tá? Só que aí eu pego esses dois aqui e o que eu faço? Eu noto que é a mesma base, então eu conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui vai ficar n mais 1 e aqui vai ficar multiplicada por esse menos 1, tá? Se você soma aqui, conserva a base e soma, vai ficar n mais 1 menos 1, que dá n. Volta pra cá, tá? Então, perfeito, pessoal. Então, foi isso que eu fiz, tá? Agora, vamos analisar. Olha, a gente tem... Aí, o que eu quero fazer aqui, ó, pessoal? Vamos analisar essa parcela aqui, ó. A única diferença agora foi aqui, ó, nesse termo aqui. Então, quando você faz essa distribuição aqui, vai ficar como, pessoal? Ó, é esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, né? Então, vai ficar, ó, 1 vezes n mais 1, certo? Mais 1, né? Mais 1, que tá aqui embaixo, vezes 1. Dividido para 1 vezes n mais 1, que dá n mais 1. Então, isso daqui, pessoal, dá n mais 2 sobre n mais 1, certo? E é só que isso daqui está elevado a menos 1. Então, você meio que inverte. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, vai ficar n mais 1 sobre n mais 2, tá? Então, é isso. Foi isso que aconteceu aqui, certo? Perfeito. Agora, a gente tem essa desigualdade, pessoal. Agora, o que eu quero que você observe aqui, pessoal? Olha, veja bem. Por definição, pessoal, observe que eu meio que prendi o termo que eu queria, né? Eu prendi o termo que eu queria aqui entre esses dois termos aqui, ó. Esse e esse. E eu quero provar que se esse limite aqui, quando x vai para mais infinito, ele vai, no caso, para... Ele é e, né? Então, qual é a minha ideia? Se o x, né? Se o x, quando eu passar o limite, quando o x vai para mais infinito, né? Eu vou passar o n indo para mais infinito. Eu vou passar o limite quando o n vai para mais infinito. Só que observe que o x é maior do que n. Se o n vai para mais infinito, né? Eu vou passar o limite aqui quando o n vai para mais infinito. Se o n vai para mais infinito, o x também vai para mais infinito, porque o x é maior do que n, certo? Perfeito. Então, ó, vamos passar o limite nesses dois da ponta quando o n vai para mais infinito. Então, ó, passando o limite aqui nesse da ponta, observe que esse daqui, 1 sobre n vai para 0, e é esse que daria 1. E esse daqui, pessoal, por definição, é o e, tá? A definição que a gente iniciou a nossa aula. Iniciou não, a gente meio que entrou nessa seção definindo que o número e, quando o n vai para mais infinito, desse quociente é e. Então, aqui é e. Então, esse limite aqui dá e, tá? E esse outro daqui, pessoal, é a mesma história. Porque, ó, o que diz é o seguinte, é 1 sobre n quando o n vai para mais infinito. Em particular, pessoal, n mais 1 é um número natural, entendeu? Então, não importa se é n mais 1, se é n mais 2, se é n mais 3, tá? Desde que aqui esteja elevado exatamente o mesmo quociente que aparece aqui, então esse limite aqui também é e, tá? E esse daqui, pessoal, você observa que ele poderia colocar o n em evidência aqui, né? N em evidência voltaria a 1 menos 1 sobre n, né? E embaixo, n, 1 mais 2 sobre n, tá? Então, observe, esse n ia cancelar, esse daqui é para 0, esse daqui é para 0, esse daqui é para 1, tá? Esse limite é 1, certo? Esse limite é 1 e esse daqui é e. Em particular, os dois limites das duas pontas, pessoal, são e quando o n vai para mais infinito. E aí, usando essa teoria de que se o n vai para mais infinito, o x também vai para mais infinito, então, pelo teorema do confronto, né, você prendeu essa função entre duas funções e essas duas funções estão indo para o número e. Logo, esse limite é e, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma adaptação desse limite. Em vez de o x tender para mais infinito, ele também pode tender para menos infinito, tá? E esse daqui ainda continua dando e. Basta que a gente faça a seguinte mudança de variáveis. Basta você fazer aqui, nesse caso, x igual a menos t mais 1, com t positivo, tá? E aí, observe, quem seria esse quociente aqui fazendo essa mudança de variável? No lugar do x, a gente vai colocar menos t mais 1, né? Então, essa expressão aqui, ela vai ser escrita como 1 menos 1 sobre 1x, né? Só que um x é menos t mais 1, então esse menos vem para cá, e aqui vai ficar 1 mais t, tá? E aqui, ó, no lugar do x, eu estou colocando menos t mais 1, né? Então, vai ficar menos t menos 1, né? Fazendo a distribuição aqui. Perfeito. E aí, ó, o que eu vou fazer? Agora, ó, eu vou fazer esse quociente aqui, ó. Eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Lembrando que aqui tem 1, né? E esse por esse. Então, ó, aqui vai ficar 1 mais t, né? 1 mais t menos 1. Então, vocês concordam comigo que o 1, ó, 1 mais t, tá? Vai ficar
menos 1. Aí esse 1 vai embora com esse, vai ficar simplesmente t aqui em cima. E essa multiplicação aqui embaixo vai ficar simplesmente umas t, tá? Umas t. Perfeito. Isso vai ficar assim. Aí o que eu posso fazer aqui, pessoal? Novamente, eu poderia voltar para cá, né? Coloca aqui o menos em evidência, aqui mais, né? E aí vocês concordam comigo? Como tá menos, eu posso inverter essa desigualdade aqui para se tornar positiva, né? Quando eu inverter aqui, esse sinal aqui se torna positivo, tá? Tô usando as propriedades de potência aí, tá? Quando eu inverter aqui, esse sinal se torna positivo. Então vai ficar, ó, o 1 mais t vem para cima, sobre t. Isso aqui vai ficar t mais 1, certo? Perfeito. E aí eu posso, vocês concordam comigo que eu posso escrever dessa forma, né? Ó, conserva a base e aí distribui aqui, né? Aqui é 1. Se eu fosse voltar, ou ia, como é multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, ficaria t mais 1 novamente, tá? Então, eu só fiz uma manipulação. Então, perfeito, pessoal. Ó, eu consegui escrever essa expressão aqui dessa forma. Agora, vamos fazer a tendência, pessoal. Eu fiz a mudança de variável aqui de x para t, né? Escrevi isso dessa forma. Agora, pessoal, note que quando o x vai para menos infinito, para onde o t vai, pessoal? Olha, observe quem é o t, pessoal. Ó, o x está indo para mais infinito, tá? Só que o t, bora só escrever aqui melhor, tá? Olha, bora só isolar o t aqui, né? O x ficaria o quê? Igual a menos t menos 1, o que implica o quê? Ó, vou jogar o t para cá e o x para cá. Que t vai ser igual a menos x, né? Menos 1, certo? Eu joguei o t para lá e o x para cá. Então, observe. Se o x vai para menos infinito, menos o x, né? Eu estou multiplicando o x por um número negativo, muda. Então, os menos x já vai para mais infinito. Ou seja, isso aqui vai para mais infinito, menos 1 não significa nada. Então, isso daqui ainda vai para mais infinito. Certo? Então, o t vai para mais infinito. Certo? O t vai para mais infinito. Logo, pessoal, o t vai para mais infinito. E nesse caso, quando você faz o x tendendo para menos infinito, o t vai para mais infinito. E aí, calcular o limite desse cara é calcular o limite desse daqui. E esse daqui, ó, a gente acabou de provar. Agora, quando o t vai para mais infinito, né, a gente já sabe, é e. E esse daqui vai para 0 e aqui vai para 1. Então, esse daqui dá e, tá? É exatamente isso. Para a gente terminar a nossa aula, pessoal, vamos fazer esse outro exemplo aqui, tá? Bem, é um limite que, aparentemente, ele não tem nada a ver com esse limite fundamental, tá? Ó, limite de h tendendo a 0 de e elevado a h menos 1 sobre h. Esse limite aqui, pessoal, a gente pretende mostrar que ele é igual a 1, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de u exatamente o que está aqui em cima, tá? E elevado a h menos 1, tá? Perfeito. Aqui, na verdade, a gente vai ter que fazer duas mudanças de variável, tá? Então, eu vou chamar inicialmente de u igual a e elevado a h menos 1, tá? Então, eu vou ter o seguinte, pessoal. Passa o 1 para o outro lado, então e elevado a h é u mais 1, tá? Aí, o que eu faço, pessoal? Eu passo o log natural, tanto em ambos os lados, né? Passo o log natural aqui. Log natural aqui e o log natural aqui, tá? Esse h tem uma propriedade seguinte, que quando tem o log, né, de uma certa coisa elevado a h, essa potência aqui, ela pode descer multiplicando, tá? Fica log de e. Só que o log de e, pessoal, aí eu peço para vocês recordarem nos livros, ele é 1, tá? Então, isso daqui dá simplesmente h. Então, quando eu passar o log natural aqui, isso daqui vai dar simplesmente h, tá? Vai dar simplesmente h. E aí eu fico que h é igual ao log natural de 1 mais u, tá? Assim, pessoal, observe. Se o h vai para 0, então, no fundo, o log natural disso daqui vai para 0, né? Porque o h é igual a isso. H vai para 0. Aí você passa o e em ambos os membros, tá? Passa o e. Então, é a mesma história, tá? Em particular, pessoal, a exponencial ela é exatamente a função inversa do log natural de e, tá? Então, a gente sabe que a exponencial elevado ao próprio log natural de e, meio que cancela aqui, tá? E dá simplesmente o argumento aqui. Então, isso daqui dá 1 mais u, tá? 1 mais u tendendo a 1. O que implica que quando h tende a 0, né? Para onde u vai, pessoal? Ó, aí você pega esse 1 joga para cá, vai ficar vai tender exatamente para, no caso,
0, tá? Ó, 1 mais U tende para... Aí você joga esse 1 para cá, vai tender U, vai tender para 1 menos 1, que dá 0, tá? Assim, pessoal, E elevado a H menos 1 sobre H, agora vamos fazer a mudança, né? Esse daqui eu chamei de U, o H, a gente acabou de ver que deu exatamente o log natural de 1 mais U, tá? E aí, o que eu faço, pessoal? Eu pego esse U que está aqui em cima com potência 1, jogo para baixo. Então, ele vem para baixo com potência menos 1, certo? Ele vem para baixo com potência menos 1. Logo, isso daqui vai dar exatamente, né? E aí eu uso novamente aquela propriedade, pessoal. Se você tem uma coisa multiplicando aqui, você pode jogar ela como potência aqui em cima, tá? Propriedade de log, tá? Isso aqui vem com potência de U elevado a menos U. Só o que seria U elevado a menos 1, pessoal? É 1 sobre U, tá? Essa é a ideia, tá? Então, ó, fica o log natural de 1 mais 1 sobre U, tá? Perfeito. Agora eu vou fazer uma outra mudança de variável. Vou chamar x de 1 sobre U. Então, ó, se o x é 1 sobre U, o U vai ser 1 sobre x, né? É só passar o U multiplicando para cá e o x dividindo para cá. Perfeito? Logo, pessoal, observe que esse quociente aqui, elevado a H menos U, ele é igual a esse quociente, só que agora eu estou chamando o quê? U é 1 sobre x, né? No lugar do U eu coloquei 1 sobre x, e no lugar de 1 sobre U eu coloquei x, tá? Então, fica o log natural desse quociente. Observe onde apareceu aqui o nosso quociente, né? Logo, pessoal, o limite desse cara é exatamente o limite desse quando o x tende a mais infinito. Observe que quando o H tende a mais infinito, quer dizer, quando o U tende a zero, né? O U está tendendo a zero aqui. Então, se U tende a zero, x vai tender a mais infinito, né? Porque, ó, tá 1 sobre uma coisa que está tendendo a zero, vai para mais infinito, tá? Então, esse limite aqui vai para mais infinito. Como o log natural é uma função contínua, então, em particular, esse limite poderia entrar aqui dentro do log. E aí, a gente teria o limite desse cara que a gente já sabe que é E. Então, isso daqui daria 1 sobre o log natural de E, só que o log natural de E é 1, então dá 1 sobre 1, que dá 1, tá? Bem, pessoal, essa nossa aula é uma aula bem assim, digamos, complicada, tá? Eu peço que vocês assistam ela com calma e até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.